Então, continuando, Pedro deixou de acreditar e caiu. Caiu fortemente. Não sei se você conhece a passagem de Pedro, em que Jesus, olhando para ele, disse: venha, Pedro. Naquela situação onde estava lá o barco, naquela tempestade, e Pedro olhou para Jesus e falou assim: se és tu, Jesus, que eu ande sobre a água. Então, a primeira situação foi: Pedro indagou Jesus. Se és tu, Jesus, então me ajude a andar nessa água. Faça com que eu ande nesta água. Jesus disse: venha. E Pedro começou a andar. Até o momento que Pedro teve fé, ele andou sobre a água. Quando Pedro olhou para o lado, ele caiu. Então, em que situação na sua vida você está olhando para o lado e a doença está entrando em você? Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Bíblia e medicina. Qual é a conexão? Qual é o raciocínio desse vídeo? Olha, esse vídeo ele está sensacional. Ele fala sobre a passagem de Pedro, ele fala sobre fé, ele fala sobre medo e como é que, qual é o exemplo, qual é a dica, qual é a situação, ou seja, o que é importante disso para você colocar em prática hoje na sua vida e mudar a sua história. Pedro, assim como você, possivelmente você tem medo. Como ser humano, a gente tem medo. E no meu consultório, eu sempre encontro diversas pessoas. Então, eu trabalho hoje com longevidade saudável, mas com a medicina tradicional, certo? Já falei aqui para vocês, se você me conhece. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há mais de 15 anos eu trabalho com medicina funcional integrativa e metabólica. Nos últimos 3 anos me veio a necessidade de eu falar um pouquinho mais sobre medicina da quarta dimensão, que é quando a gente coloca Deus dentro do consultório. Ou seja, existe a medicina tradicional, onde a gente consegue ver, onde o médico consegue diagnosticar e tratar. Isso é interessante, mas a gente fica mais no mundo físico. Eu acredito, quer dizer, eu passei a acreditar que a medicina só é completa quando a gente abre a possibilidade da gente também colocar a medicina do sobrenatural. A fé não é mais uma questão do eu acho. A fé, já existe estudo científico comprovando a eficácia dela na longevidade, a eficácia da fé, inclusive na doença, não só na prevenção, mas também na doença. Então, quando a gente coloca a fé, né, a gente estabelece um espírito forte. Quando a gente estabelece um espírito forte, quando a gente fica forte espiritualmente, a gente também fica forte mentalmente. A gente aumenta a força da alma, a gente aumenta a força espiritual se relacionando com Deus. Isso vai interferir na cura e na prevenção de doenças mentais. E isso vai interferir enormemente na sua saúde física. Então, o medo é um sentimento que não mora onde tem fé. Já anota aí. O medo é um sentimento que não mora na mesma casa de quem tem fé. Pedro, ele estava naquele mar, naquela situação de tempestade, e logo à frente viu Jesus. Mas ele achava, ele não tinha certeza que era Jesus. Na nossa vida é assim. A todo momento a gente tem a presença de Jesus. Basta você orar. Só que na nossa vida, assim como Pedro, a gente quer certeza, porque a gente quer olhar, a gente quer tocar, a gente quer pegar essa caneta, e se essa caneta não está na minha mão aqui, ela não existe, né? Aquilo que a gente não vê não existe no nosso mundo comum. É essa sensação, né? Nesse momento agora que eu estou falando com você, eu estou numa cidade muito movimentada, certo? E várias ondas eletromagnéticas estão passando nessa cidade. A gente tem telefone, a gente tem
um sistema hoje tecnológico no mundo muito integrado. Só que a gente não vê essas ondas, né? As ligações que a gente faz, tudo são ondas, frequência, a gente não vê. Mas o fato da gente não ver não quer dizer que essas ondas não existem. O fato da gente não ver a presença, a gente não vê Deus, a gente não vê o mundo espiritual, não quer dizer que ele não existe, certo? Assim como Pedro olhou para Jesus e falou assim: se és tu, promova o meu andamento nesta água, faça com que eu ande nessa água. Jesus disse: venha. A gente também tem dúvidas a todo dia. Quando você tem uma doença, quando você recebe um diagnóstico, você tem dúvida se isso vai dar certo, né? É nesse momento que você precisa se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, faça agir a medicina da quarta dimensão em mim. Como assim? Você recebeu o tratamento médico, recebeu o diagnóstico e o tratamento do médico, tá? Convenhamos que não é para você abandonar a medicina comum. Não estou falando isso. Você foi no médico, recebeu o tratamento, recebeu o diagnóstico, o tratamento. E agora, doutor, o que eu tenho que fazer? Faça mais. Se você tem fé, chega no teu quarto, ajoelhe-se, pega essa receita, esse tratamento, coloca na mão de Deus e fala: Senhor, passei numas farmácias ali, comprei o medicamento que o médico pediu, mas lá não tinha um remédio espiritual. Lá não tinha, nessa farmácia, lá não tinha o remédio para as minhas emoções da alma. Entendeu? Lá não tinha. A cura da alma lá não tem. Peça para que Jesus venha e coloque o remédio número 2, número 3. Esses remédios você não encontra na farmácia. Como é que você faz isso? Aumentando o seu relacionamento com Deus. É assim que você ativa a medicina da quarta dimensão. Então Pedro disse: Senhor, onde está o meu remédio? Faça-me andar aqui. Jesus disse: venha. Pedro começou a andar. No momento que o Pedro olhou para o lado, no momento que ele se distraiu, ele caiu. Ele começou a afundar. Na tua vida, o que você está olhando para o lado que está te distraindo? Na tua vida, o que está te fazendo ter medo? Na Bíblia diz: sejas fortes e corajoso. Tenha fé. A fé, ela não consegue. A fé, quem tem fé, o medo não cresce. Assim como Pedro olhou para Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava focado em Jesus, ele teve fé, ele andou. O que você está fazendo que está desfocando a ponto de você não conseguir andar? Seja na sua realidade, na sua saúde física, mental, seja no teu relacionamento com a tua família, seja no teu emprego, seja na tua empresa, em todas as áreas da sua vida. Comece a olhar para você aqui agora. Escreva aqui para mim abaixo assim: eu me distraí na área X. Porque hoje eu vou orar aqui. Para você. Doutor, você é pastor? Não, eu sou médico. Não posso orar, não? Todas as vezes que você ora em nome de Jesus, porque não é o pastor que te dá a cura, não é o pastor que te leva, não é o pastor que realmente Deus é sobre Deus, tá? Quando você ora em nome de Jesus, você tem essa autoridade. Porque quando Jesus foi, ele deixou o espírito dele aqui. Uma vez que você acredita nisso, é como você se colocar na tomada e se conectar do céu, e se conectar com o céu, né? Então, se faz sentido para você o que eu estou te falando aqui, escreva: eu acredito, né? Porque para mim, eu posso colocar Jesus na minha vida através do pensamento.
Todas as vezes que eu quero colocar Jesus na minha vida, todas as vezes que eu quero colocar, isso é um termo, tá, gente? Jesus na veia, eu coloco aqui Jesus no meu pensamento. Assim como Pedro olhou para Jesus e falou assim: se és tu que eu ande sobre a água, Jesus disse: venha. E ele foi, e automaticamente ele caiu, tá? Você também pode cair quando você desfoca em Deus. Todas as vezes que você se desfocar em Jesus, você pode cair. Todas as vezes que você vacilar, você pode cair. Todas as vezes que você quebrar princípio, você pode cair. Como é que você quebra princípio, doutor Jean? Você é casado, vai na academia, fica de rolinho, fica olhando ali, tá? Passou um cheque sem fundo, quebrou um princípio ali numa situação, mentiu, quebrou o princípio. E tem alguns princípios que todas as vezes que você quebra, você desfoca e você cai. Entendeu? Então, eu vou fazer uma oração aqui, mas antes eu quero dizer o seguinte. Quando Pedro caiu, antes dele afundar, ele pediu ajuda para Jesus e Jesus estava ali e estendeu a mão. Por favor, todas as vezes que você tiver com um problema na vida, seja saúde, seja qualquer problema, antes de você cair, ou seja, antes de acabar com tudo, Deus está ali esperando. Jesus está bem aqui agora, nesse momento. Então vamos lá. Se nesse momento você tiver algum problema na sua vida, você está caindo, o negócio está feio, tá endividado, tá com um problema de saúde, sua empresa não tá legal, sua saúde... Começa a escrever o que não está legal na sua vida, coloque a mão para frente e pega na mão de Jesus, que assim como Pedro, quando ele estava caindo, Jesus, ele pediu. Jesus não deu a mão antes dele pedir. Então, se você ficar nesse orgulhinho, nesse mimimi, e não solicitar a mão de Jesus, Jesus não vai te ajudar, Jesus não vai intrometer na sua vida. Jesus não é intruso. Ele nunca chega atrasado, ele vem no tempo certo. Mas se você não pedir, você vai afundar, porque você não pediu. Então, se nesse momento você tiver com um problema, eu quero fazer um compromisso contigo aqui. Coloque a área, escreve aí a área que você está com um problema, que você precisaria de Jesus. Gente, aqui eu não falo sobre igreja, aqui eu não falo sobre religião, aqui eu falo sobre Deus, tá? E o que eu quero fazer nesse momento agora aqui é apresentar a oportunidade de você levantar a mão para Jesus e falar: Senhor, pega na minha mão. Eu, nesse momento aqui, como autoridade médica, certo? Eu invoco a presença de Deus aqui e preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, que isso pode mudar a sua vida, tá? Pensa no pior problema, tá? Que tá difícil de acontecer, que assim como o Pedro estava afundando, pensa qual é o problema que está afundando, que agora eu vou colocar Jesus para segurar você, só que você vai pedir. Através dessa oração que eu vou fazer aqui agora. Se você tiver com um problema de saúde, se você tiver com alguém da família com problema de saúde, o que você vai fazer? Senhor, eu invoco a presença de Deus e na autoridade de médico, tá? Eu trago aqui para perto o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, usando da autoridade de Jesus Cristo, pela intercessão, ou seja, eu estou intercedendo. Interceder significa estar entre, tá? Está entre Jesus e você que está ouvindo esse vídeo aqui agora. Eu intercedo, colocando Jesus Cristo na tua vida. E nesse momento, repita comigo essas palavras, você que está aí agora. Senhor, Senhor, eu entrego essa área, e você vai pensar na área. Se for saúde, se for doença, se for tratamento, se for diagnóstico, qualquer coisa, qualquer problema que você tiver, eu entrego esse problema, e você pensa no problema, em vossas mãos. E eu quero, neste momento, entregar minha vida para o Senhor Jesus. Entendeu? Senhor, pegue na minha mão. Olha, eu tenho certeza que Jesus está aí agora, na sua frente, segurando na tua mão, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Tá?
Agora que Jesus pegou na sua mão, eu quero que você escreva aqui abaixo, porque eu quero saber quais foram as pessoas. Isso é muito bom para mim. Eu fico muito feliz quando alguém recebe a mensagem que é o tema desse vídeo aqui, tá? Isso me dá mais motivo para continuar gravando esse tipo de vídeo, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu faço por uma missão que Deus colocou para mim fazer. Eu vou fazer todos os dias. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou fazer um vídeo para abençoar a vida das pessoas utilizando a tecnologia. Eu vou parar um tempo do meu dia aqui e vou colocar uma palavra de Deus, unindo sempre a possibilidade, sempre encontrando a possibilidade da medicina do homem, dar as mãos para a medicina de Deus e fazer o que eu chamo da medicina da quarta dimensão. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Se fizer sentido para você, considere se inscrever nesse canal para você fazer parte dessa família, dessa corrente de pessoas do bem que fala sobre a palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.